Olá, amigos do nosso Proseando nas Gerais, sejam bem-vindos a mais um programa e eu já vou logo apresentando para vocês o ilustre convidado de hoje, que está aqui do nosso lado, Sarney Romesoli, ator, diretor e mais um monte de coisa que vocês ainda vão descobrir. Seja bem-vindo. Ô, Delano, é um prazer muito grande estar aqui no Proseando nas Gerais, falar um pouquinho da minha vida. É um prazer estar aqui com você, recebendo esse convite para estar aqui. Pouquinho, nós vamos falar muita coisa. Tem história que não acaba mais e agora o pessoal daqui precisa saber. Você é Montes Clarense mesmo, não? Na verdade, eu nasci numa cidadezinha, 10 quilômetros, virando à esquerda depois do fim do mundo. O fim do mundo eu já tive perto, mas depois eu não passei, não. Eu viro um pouquinho. Brincadeira, eu nasci num povoadozinho chamado Murici, que é na Bahia, né? Bahia, fica Bahia, em Minas Gerais ali. É na divisa. Então, foi por ali que eu nasci. É baianeiro? Sou baianeiro, mas me considero mineiro. Acabou vindo ali para o lado de Salinas, foi isso? Isso. Ficou mais mineiro para aquelas bandas de lá. Rapaz, eu acho que eu já mudei mais do que cigano, né? Santa Cruz, Salinas, Água Boa e o último, Montes Claros. Maravilha. Então eu queria que você contasse um pouco sobre sua família. Quantos irmãos, pai, mãe? Nós somos uma família, Delano, de 5 irmãos, né? Até hoje, graças a Deus, eu tenho a minha mãe. O meu pai sumiu, ainda era criança, né? Pai irresponsável, né? Abandonou a família e até hoje. Eu lembro, meu pai saiu num dia de São João. Ele disse que ia comprar foguete, acabou de assar biscoito na roça, né? A gente morava lá na roça. Sim. E foi comprar esse biscoito e foi junto com os foguetes. Até hoje não apareceu. Daí foi raptado pelos ETs, né? Pegou o foguete e foi embora. Eu acho que foi. E minha mãe, como gostava muito, sofreu muito por causa disso. Sofreu muito também para ter que criar 5 filhos, sozinha, na zona rural, naquela época difícil, então... Pois é, a gente não vai revelar a idade, não, mas naquele tempo as dificuldades eram complicadas de serem superadas, as cidades não tinham essa infraestrutura, quanto mais na zona rural. Como é que foi a sua situação? Você chegou, inclusive, a passar fome, pelo que eu fui informado. Cara, eu acho que eu costumo dizer que eu acho que eu já passei as piores fomes que você puder imaginar. Você imagina, você se vê na zona rural. Antigamente tinha fogão de lenha, não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. Até porque também se tivesse a gente não tinha condições alguma, né, de ter esse fogão. Na época também não tinha. E aí você olhar para um fogão e ver, como se diz o pessoal mais antigo falar, passar lagartixa dentro do fogão, é porque não tinha nada para fazer. Então, eu se vi muitas vezes obrigado a comer terra. Comeu terra? Comer terra para matar fome. Às vezes as pessoas veem a gente assim hoje, acham que a gente assim, mas não sabe. Teve uma vida tranquila. Né? Teve uma vida tranquila, mas não sabe de onde que veio a sua história. Então, por isso que acho que me toca muito quando eu vejo um artista, um cantor, um ator falando isso e eu me vejo ali porque eu já passei por isso, então acaba emocionando muito. E é porque é uma questão que a gente fala assim, não, mas na zona rural, em se plantando tudo tá, porque tem isso, tem aquilo, para chegar ao ponto de ter que comer terra, porque era o último recurso. Cara, tem aquelas épocas de mês de agosto que não chove, que não dá nada, que não tem nada, então não tinha manga, não tinha nada, então era uma época que a gente passava as piores necessidades do mundo. Muito difícil. Eu imagino que numa situação como essa, ainda pequeno, você devia, inclusive, acabar sendo obrigado a ir trabalhar com a sua mãe na roça. Cara, eu dava graças a Deus quando iria. Para passar o tempo. Para passar o tempo e também que a gente achava um lugar para alimentar. Ah, sim. Cada dia minha mãe ela ia trabalhar, então cada dia ela levava um. Porque aí o pessoal que ela ia trabalhar em roça, dava comida para ela e acabava alimentando a gente também. Quem ia comia junto com ela. Comia junto com ela. Então, pelo menos um dia na semana era garantido vocês enchiam a barriga. Pelo menos na época que trabalhava, né, em roça e tal. Então, assim, eu ficava feliz quando poderia ir. Mas não era todo dia que ela poderia levar sempre o mesmo, né? Afinal de contas, tinha mais 4. Então, cada dia... Você era o mais velho ou não? Não, eu tenho 2 mais velhos que eu. E 2 mais novos. Então, né? Você era cuidado e ajudava a cuidar. Também, né? Então, a minha mãe foi pai, foi mãe, tudo, né?
Uma guerreira senhora, viu? Tô infelizmente impressionado. não é só a minha, né? Acho que tem muitas histórias assim de pais irresponsáveis Que que somem, abandonam que realmente. abandonam. Hoje é mais complicado o pai fazer isso, porque a justiça está ali, o cara tem que pagar a pensão, mesmo se sumir, dá um jeito de achar ele, né? Mas lá nos idos da década de 70, Não tinha essas leis que tem hoje, né? eu fico imaginando que a nossa região aqui não tem até muito isso. Eu que sou do sul de Minas, sei o que é frio, mas algumas regiões, aqui próprio Francisco Sá, por ser mais alta, outras cidades, faz realmente um frio apertado. Como é que era passar essa época, além da seca, ter o frio? Nossa, é assim, até no norte de Minas, às vezes, né, tem as épocas Que desse esfria frio, bastante. ainda mais antes. Hoje até que muito, não, O né? tempo bagunçou demais, Bagunçou né? tudo, mas antes era muito frio. E eu lembro dele lá, teve umas vezes que eu ia, já um pouquinho maior, 10 anos, eu ia trabalhar em roça, roçando manga. Eu já com 10 anos já trabalhava roçando manga. Roçando manga. Caipinando. Com 10 anos de idade. Com 10 anos, fazendo aceiro, como diz o pessoal. Então, e assim, a gente não tinha condições de ter um chinelo, um sapato, uma bota, igual hoje, que é fácil. Pé no chão mesmo. Era pé no chão, cara. E tinha umas épocas que estava tanto frio, mas estava tanto frio, que eu andava e parece que estava pisando em cima de gelo. Então, assim... E o pé dói, né, nas e dói. E extremidades. às vezes, quando não era isso, era espinho, era na roça, né? Pedra. Tinha frepa de pau, Cobra. né? Não é? Então, assim, teve uma vez que eu fui trabalhar e eu dava graças a Deus, porque tinha uns caminhozinhos que a gente ia, e como lá na fazenda tinha vaca, boi, esses negócios, então eles faziam os cocôs. No caminho? E no caminho, e eu saía pisando nos cocôzinhos das vacas, Porque era quentinho. quente. O pessoal que morou na roça já sabe disso, cara. Era quente, então eu pisava. Uma vez eu vi o Eduardo Costa falando isso e eu chorei pra caramba, porque eu também já passei por isso. Me vi fazendo isso. Então eu saía pisando ali, porque aí esquentava, né? Banho eu não gostava muito de tomar, porque Com frio ainda. com frio, então eu tinha medo de tomar banho, cara. Mas acho que não era nem por medo de tomar banho, era o frio. E você se tomava banho, depois não tinha uma blusa para se cobertor vestir, pra ou um aquecer. cobertor. Já dormi em cama de paia de banana. A cama era feita, tipo um jural, que o pessoal fala, um jural, feito de madeiras. Então, às vezes, a minha mãe colocava um couro, quando tinha um couro de boi, e a gente deitava naquilo e às vezes cobria com o próprio couro, porque não tinha outra Não coisa. tinha outra também. coisa. Não tinha outra coisa para cobrir. Foi uma vida muito difícil. Para ela sustentar essa turma toda, não deve ter sido fácil. Ela realmente deve ter feito das tripas coração, literalmente. Tem uma história muito triste, porque às vezes isso antes, que a gente era um pouquinho mais pequenininho, de 4 anos. Então, a minha mãe ela ia trabalhar na roça e a janta ela não comia. Ela trazia para dividir com os filhos. para que ela comia um pouquinho. Já era pouco, mas ali ela conseguia dividir para todo mundo. E teve uma vez que ela veio com essa comida, então chegava ali 5 horas, 6 horas, a gente já ficava esperando no meio da estrada. Ela apontar para que a gente sabia que ela sempre trazia alguma coisa. Já estava um azul de fome, né? Isso, e teve um dia assim, como eu te falei, não tinha nada para a gente comer, e teve um dia que choveu muito, e ela tinha que atravessar uns córregos, os córregos naquela época, enchia e a vez era complicado você atravessar nadando, e ela não sabia nadar. E teve uma vez que a gente foi dormir chorando, mais ou menos umas 8 horas da noite, para a gente era meia-noite, porque a gente não tinha noção Dormia nenhuma de cedo na hora, roça, né? E a gente foi dormir chorando porque ela não chegou. E vocês morreram, estavam com fome. Muita fome, barriga então a vazia. gente acabou dormindo, chorando. Ela chegou lá, a gente não imagina que horas, porque esse córrego que ela levou ela para longe, ela foi parar muito longe, por milagre de Deus, não sei como, Não ela conseguiu afogou. chegar em casa. E quando ela chegou, a gente acordou logo, com Escutaram barriga, ela coitada, chegando? né? Eu vi o cachorro latindo, né? Aham. A mãe chegou, foi lá para fora, mas aí chegou e ela não tinha trago nada. E aí você imagina, e aí ela Chorou junto. Aí ela viu a gente chorando, chorou junto. Eu não gosto muito de falar nisso, mas depois ela bebeu veneno, tentando se matar, porque era É uma situação que desespera. era Mãe não é fácil. complicado, né? Eu acho que... Então, graças a Deus,
Deus não deixou ela ir. Está aqui, tá. Você aí que está recusando o arroz com feijão que você tem em casa, porque é só isso que tem, pensa bem depois de ouvir isso, tá bom? Agora, falando ainda de situações complicadas, era um período em que a saúde também ainda não era muito desenvolvida. E também as fontes aí me informaram que a família toda, numa leva só, todo mundo pegou sarampo e vocês estiveram ali, morre ou não morre? Delano, imagina, a minha mãe não tinha condições nem de dar a gente comida. Remédio, então? Sem chance. Só se fosse remédio da roça, né? Os matos, as raízes lá que eles davam, né? E assim, como você disse muito bem, sarampo naquela época matava, naquela época, e todo mundo doente. E eu fui dos que fiquei pior. E assim, acho que fiquei mais de um mês na cama. E aí, com o pessoal mais antigo vai saber disso, não tão antigo, o pessoal que morava na roça, quando a pessoa estava nas últimas horas, eles achavam, é igual voltando aqui, a gente não sabia o que era hospital. A gente não teve essa alegria de nascer em hospital. Foi nascer todo com parteira, né? Sim, na roça mesmo. Na roça mesmo. Então, sim, hospital a gente não sabia o que era. Ou você vivia, curava a marra ou morria. A base de raízes né? e plantas. Era isso. Então, assim, e eu fui o que fiquei pior, cara. Deu um sarampo em mim, e como eu falei, na roça, o pessoal, antigamente, quando a pessoa estava nas últimas, tinha uma senhora lá chamada Dona Lourdinha. Dona Lourdinha. Chamava ela para colocar a vela na mão, porque, segundo a tradição deles, era para a pessoa não morrer nas trevas. Iluminar o caminho. Iluminar o caminho. Então, ela colocava essa vela, 2, 3 dias depois a pessoa partia. Aí foi chamada. Chegaram a colocar a vela na sua mão? Não. Graças a Deus, não. Aí a Dona Lourdinha chegou. Posso contar agora? Tem o bloco. Pode contar agora? Pode. Vamos fazer suspense, não que até eu estou curioso agora. E a Dona Lourdinha veio e aí ela chegou em casa, olhou para mim, olhou e virou para minha tia, porque a minha mãe estava cuidando no hospital, então minha mãe também não sabia disso. Que tinha bebido veneno, né? Soda, no caso. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, eu não vou colocar a vela na mão desse menino doião, não. Menino doião. Porque eu acho que eu tinha uns olhinhos bem grandes e os dentes também. E aí ela, magro, né? E aí ela olhou e falou, não, esse menino não vai morrer. Ele vai ser um grande artista, vai ser um grande caminhoneiro. Mas, cara... Caminhoneiro era o artista para a cabeça dela. Caminhoneiro, Delano, naquela época era a mesma coisa de hoje, Roberto Carlos, para eles, né? Para a gente que vivendo naquela miséria... Era uma grande profissão. Era uma grande profissão. E acho que, eu nem sei se a palavra que ela falou foi artista, porque eu também nem sei se ela sabia o que era artista, mas acho que foi o que ela quis dizer. O caminhoneiro, você lembra? Seria isso, né? E assim... E aí eu fico pensando, quando você nasce, quando Deus te coloca no mundo e você tem que cumprir uma missão, pode acontecer o que for. Você não vai, enquanto não for a sua hora. Não for a sua hora. E aí ela passou 2 dias, já comecei a voltar, conversar. Foi passando. Né? Não morri, porque eu estou aqui com ela. Né? Ainda bem, porque eu não estou conversando com fantasma, não tá saia levantar e correr daqui. Não está conversando com fantasma. Graças a Deus, essa vela não pegou. Mas o artista funcionou, vocês vão ter mais histórias ainda. Escola, conseguiam frequentar a escola, mesmo na roça? Mesmo, cara, eu dava graças a Deus quando ia para a escola, porque na escola... Naquela época também não tinha merenda, não tinha negócio de merenda, não. Mas os coleguinhas levavam rapadura, levavam farinha, levavam alguma coisa, então eu acabava dividindo com a gente, né? E como a escola era numa casa, então acaba que não era pelo governo, mas o próprio dono da fazenda lá acabava dando a gente alguma coisa. Então eu ia para a escola, mais no interesse de comer do que de estudar. Na verdade, eu acho que eu não tinha nem ânimo para prestar atenção na força física. Na força física, né? Acho que eu ficava esperando mais o momento de ter esse lanche, ou como diz, o banquete, né? Então eu não dava muito bola para isso tudo, não. Inclusive até hoje eu não gosto muito
estudar? Matemática, química, física. A que eu gosto um pouco é português. Exatas não é muito a tua área. Não é. Então, Confesso assim, que a minha também não. né, então eu tive sempre dificuldade para estudos, para estudar, né? Mas na medida do possível, Fui aprendendo aqui. vai aprendendo ali. E você era mais tímido? Porque, na verdade, com tudo isso, eu imagino que você não chegou a ser uma criança travessa, daquelas que gostava de aprontar umas e outras, né? Não, até porque eu não tinha tempo para isso. Né? Trabalhava. Toda vez que a gente vai fazer uma oficina de teatro, aí o pessoal fala, olha, volta essa infância, faz aí. E aí eu sempre, quando eu vou fazer isso, até hoje na oficina, eu sempre fico quietinho. Aí o diretor pergunta, mas era assim. Eu falo, não, é porque eu era assim. Minha infância era essa. Minha infância era essa. Eu não sabia o que era brincar. Né? Até porque comecei a trabalhar desde pequenininho também. E também não tinha brinquedo, né? Não sabia nem o que era brinquedo. Fazia o que... Na verdade, trabalhar era o seu passatempo. Ajudar a sua mãe. Era ajudar a minha família. É uma situação complicada, porque hoje em dia a gente conta muitas travessuras do pessoal que passa a gente aqui, toca a campainha, sai correndo, rouba manga no vizinho. Não, isso eu já fiz. Coisa assim, mas... Roubar manga... Era contigo, né? Manga, mandioca, amendoim, quiabo, milho. Menino, eu adorava quando Passava do lado do... Passava do lado, a gente entrava lá e fazia a feira. Pra ajudar em casa, Para né? ajudar em casa, mas não era para... Não era por farra, Não era por necessidade. Farra, né? Era por necessidade mesmo. Você ainda na fase, quando chegou a fase da adolescência, você ainda estava na zona rural ou já tinha chegado na cidade? Na adolescência eu já tinha mudado para uma cidadezinha chamada Água Boa. Água Boa. Água Boa. Deve ter o quê? Na faixa ali de uns 13 anos. Que foi onde que eu comecei a melhorar um pouquinho, né? Pelo menos você não passava mais tanta fome assim. A necessidade tinha diminuído. Diminuído porque tinha mais lugares para você pedir, né? E lá não tinha muitos, nem opção de lugar para você ir nessa zona rural. Então, a cidade, o pessoal já ajudava mais. Às vezes, aquele pessoal de igreja juntava, fazia uma feira e levava para a gente. Então, foi melhorando. Sempre com a ajuda de terceiros? Sempre com a ajuda de terceiros. Nunca contei assim muito com trabalho de carteira assinada, esse negócio. Bico aqui, eu pedi alguma coisa ali. Na fazenda ali, ajudava ali, ia indo. E quando adolescente, você, porque mesmo com essa situação, já que estava melhorando um pouquinho, você era do tipo mais fechado ou, no que diz respeito à paquera, ou era um paquerador daqueles que a gente só vai saber depois, você ficou curioso aí, né? Depois do intervalo, Sarney vai contar como é que foi enfrentar as meninas da cidade. Segura a onda aí, a gente volta já já.